Paz, irmãos, boa noite. Vamos entrando para mais uma live de quarta-feira. Glória a Deus. Deixa eu ver quem tá aí. Gabriel, Ramona, Tati, Lúcio, Paula, Márcia, Rose, Pastora. Paz. Lembrando sempre, irmãos, de compartilhar o link agora, já, nesse instante, né, para poder outras pessoas assistirem. Érica também tá aí, deixa eu ver quem mais. Não aparece todo mundo aqui para mim. Glória a Deus. Irmãos, hoje a gente começa uma nova série, né? Eu tinha comentado no sábado. A gente encerrou as séries de cartas à igreja do Apocalipse, né? Nós encerramos com a Filadélfia porque a Laodiceia, que era a última no caso, eu tinha feito primeira. Que até então, quando eu ministrei sobre Laodiceia, nós não íamos fazer uma série das igrejas. Então... mas já tá tudo lá na playlist lá do YouTube, todas as 7 igrejas lá, então você pode entrar lá na Renovada Nova Andradina e você pode desfrutar daquelas ministrações, se você quiser rever, amém? Foi muito bom, eu creio que vale a pena você em uma outra oportunidade rever aquele estudo ali, algo simples, né? Claro que a gente não está fazendo aqui um estudo teológico, nem é essa a intenção, trazer mesmo uma exposição da Escritura de forma simples, para que todos possam compreender as Escrituras, amém? Lembrando sempre, irmãos, que se houver alguma dúvida, algum questionamento, entre em contato com a gente, né? Sobre algum princípio que a gente trata aqui, alguma coisa, entre em contato que a gente está à disposição, amém? Então hoje a gente vai começar uma série de estudo em Provérbios, né? Sei que muita gente gosta do livro de Provérbios, eu gosto demais do livro de Provérbios, e nós vamos trabalhar capítulo por capítulo, lembrando sempre que não tem como a gente ler como nós fizemos lá em Apocalipse, lembrando que não tem como nós fazermos como fizemos em Apocalipse, ler todo o texto, porque os capítulos são maiores, então... os textos são maiores. Como eu vou tratar capítulo por capítulo, nós vamos por temas, tá? Por temas de Provérbios. Vai ser muito bom, algo muito precioso tem aqui em Provérbios. A gente vai dar esse início hoje e eu tenho certeza que vai ser de grande valia para você. Então eu peço que você que quer participar dessa série de estudo em Provérbios, né? Como eu disse, a gente não vai abrir muito aqui, é claro que algumas coisas principais a gente vai tratar aqui, a gente vai abranger um pouquinho mais. Algumas coisas nós vamos suprimir porque não tem tempo hábil para isso, mas a ideia é a gente trazer capítulo por capítulo. O Provérbios tem 32 capítulos, então isso vai nos gerar algumas lives, né? Então, eu quero fazer essa série que eu creio que eu tinha sábado mesmo, sábado. Sábado eu comentei, né, que nós íamos fazer essa série. Até então eu não tinha pensado, mas eu creio que aquilo surgiu da parte de Deus. E eu orando essa semana, Deus confirmou. E é isso que nós vamos trazer aqui, tá? Uma série de estudos em Provérbios, né? Estudo que eu falo é algo simples. A gente vai expor aqui o que está na Bíblia. Você pode acompanhar com a sua Bíblia aí na sua casa. Você consegue acompanhar. Eu vou trazer alguns comentários bíblicos, mas algo bem simples mesmo, bem básico. A ideia, como eu disse, não é teologar aqui, não é trazer um estudo teológico aprofundado, mas algo que sirva de norte para nós que queremos viver uma vida cristã, nós que queremos viver uma vida em Deus, né? Que agrade a Deus. Então tudo isso vai trazer aqui. Mas eu preciso dizer outra coisa, né? Nós estamos com os nossos cultos normais aqui na igreja, no sentido assim, né? As reuniões, nós estamos tendo até mais do que nós tínhamos antes. E isso tem demandado
um tempo um pouco maior, né? Nós estamos tendo culto na sexta noite, domingo de manhã e domingo à noite. Então, eu vou ter que suprimir mais uma live, então nós vamos ficar apenas com a live da quarta-feira durante a semana e a transmissão do culto no domingo à noite. As outras reuniões serão presenciais, então culto aqui na sexta-feira à noite, 7 horas da noite, culto no domingo de manhã às 9 horas da manhã e domingo à noite também às 7 horas, 19 horas da noite, tá? 19 horas, aliás. Então, a ideia é a gente trazer atenção para o culto também presencial, né? E nós vamos então suprimir a live do sábado. Então, infelizmente, a gente não dá conta de demandar tanta coisa. Eu estou tendo um discipulado online na quinta-feira sobre louvor e adoração. Então, a gente acaba por ter muita reunião. Então, nós vamos ficar com a live de quarta-feira. E até alguns irmãos que tem o sábado, geralmente o sábado a gente tem reuniões diferentes aqui na igreja, de redes, não estamos tendo por conta da pandemia, mas você pode tirar o sábado para ficar com sua família também, estudar a palavra, você a sós com Deus, né? Então nós vamos deixar a nossa live somente na quarta-feira, né? A nossa live aqui de bate-papo e a live do culto no domingo à noite, tá? Então, cultos presenciais normal e as lives apenas durante a semana na quarta-feira, amém? Então eu peço, como vai ter só um dia, eu peço que você se organize, deixe essa quarta-feira para você se organizar para meditar comigo aqui no livro de Provérbios. Será, querido? Será tremendo. Pastor, eu não gosto muito de Provérbios, então venha ouvir e você vai perceber que é algo interessantíssimo, algo bem gostoso para a gente entender, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão, isso é o meu ver, tá? A minha opinião, eu vejo que as pessoas hoje em dia estão sem norte para seguir, né? E eu vejo isso até mesmo nos cristãos, né? Muitas ideias, muitas coisas, e a gente ouve algumas coisas, inclusive, que a gente fala, meu Deus, da onde estão tirando essa ideia, né? A gente chama isso de vã filosofia, que se coloca nos pensamentos cristãos, na ideia dos pensamentos cristãos, coisas que vão saindo fora da realidade da palavra, né? Isso não é uma crítica de A ou B, é uma crítica da humanidade. O ser humano, por vezes, ele cria filosofias e acaba por essas filosofias passarem por cima de alguns princípios. Então, não tem problema, eu falo muito de filosofia aqui, a filosofia não é errada, mas o problema é quando eu misturo as coisas ou eu suprimo a palavra em prol da filosofia, né? Eu pego um conceito que eu acredito que é interessante, então eu acabo argumentando com a Bíblia com o conceito. Na realidade, a gente não pode fazer isso. A palavra de Deus em si, somente por ela me orienta. Por isso que eu bato tanto no pé aqui na igreja com respeito a livros que falam sobre a Bíblia. Isso não tem problema você ler livros que falam sobre a Bíblia. No entanto, você precisa ter uma base sólida na Bíblia, para que nenhum autor de um livro venha, por mais conhecido, se é homem, né? Se é homem, está sujeito a criar alguma ideia e acaba que uma revelação específica, individual, acaba por influenciar aquilo que você crê de Deus, né? Então isso é muito perigoso. Então por isso que eu falo sempre, lê a Bíblia, tem a Bíblia como base, a Bíblia mesmo nos orienta que ela deve ser o nosso livro de fé, de regra e de prática. Tudo que nós precisamos ouvir está aqui na Bíblia. Então eu peço a atenção de todos vocês que estão participando da live ou vão assistir em outro momento, que toda quarta-feira, então nós não teremos mais a live no sábado, apenas na quarta-feira esse bate-papo aqui sobre Provérbios. Nós vamos fazer uma série em Provérbios, começa hoje, tá? Divulgue, fala para as pessoas. Como eu disse, é algo bem simples, algo bem tranquilo. Nós não vamos fazer aqui um estudo teológico, até porque muita gente já está afadada de teologia, né? Tantos teólogos que apareceram agora, né? Profetas do fim dos tempos nesses dias, e a gente não quer entrar nesse mérito. Então a ideia é nós trazermos esse estudo aqui todas as quartas-feiras, tá? Então, como eu disse, eu vou fazer
capítulo por capítulo. Hoje nós vamos iniciar aqui na introdução de Provérbios, Provérbios capítulo 1. Depois, na próxima quarta, Provérbios 2 e assim por diante, né? Se Deus nos abençoar, nós vamos até o final. Se Deus mudar em algum momento, nós vamos... Mas eu acredito que nós vamos até o final, independente se nós mudarmos a data, se acontecer qualquer coisa. Com respeito a esse momento que nós estamos vivendo, nós vamos continuar ainda nessa série, tá? Então, todos os vídeos da série que nós vamos começar hoje, vai estar lá no YouTube. Então entra, Renovado Nova Andradina, você vai ver lá, Provérbios 1, 2, 3, os comentários, tá? Mais uma vez, querido, algo simples, tá? A gente não vai se aprofundar, mas eu quero que você abra o teu coração para aquilo que Deus vai falar em Provérbios. Provérbios é um livro, né? Nós vamos falar aqui quem escreveu ele certinho, mas é um livro que traz base para a vida, né? Provérbios é um livro que traz base para a vida. É um livro que você lê em poucos momentos, em poucos minutos você consegue ler o livro de Provérbios, porque ele não tem uma continuidade, né, histórica, diferente de você pegar livros como 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, são livros com peso histórico grande, mas Provérbios ele traz aqui conselhos após conselhos, e é muito gostoso de ler, bem tranquilo. Eu convido você a fazer a leitura de todo o capítulo. Como eu disse, a gente não vai conseguir aqui trabalhar todos os versículos, eu vou pegar por ideias aqui que o texto traz, mas estude, tá? Estude com a gente, leia Provérbios. Pastor, eu estou fazendo uma outra leitura, coloque junto, leia junto, vai ser muito bom, eu tenho certeza. Amém? Bom, eu vou ler o Provérbios capítulo 1, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 7, que é a nossa introdução aqui de Provérbios. Amém? Então, Provérbios 1, versículo 1 diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Amém? Então, como eu disse, eu não vou ler todo, mas essa introdução se faz necessária. Bom, quem que escreveu o livro de Provérbios, né? Às vezes você está ouvindo aí, você, pastor, eu já sei disso, mas pode ter pessoas que estão ouvindo, assistindo, que não sabem. Mas quem escreveu Provérbios foi o filho de Davi, Salomão, que lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 7, ele pede para Deus, né? Deus aparece para Salomão e diz, olha, você pode pedir o que você quer. E ele pede para Deus sabedoria. Então, Salomão é considerado, no mundo antigo, o homem mais sábio. Considerado não, Salomão foi, de fato, do mundo antigo, o homem mais sábio do seu tempo. É o homem que teve mais sabedoria. Salomão, então, escreveu o livro de Provérbios, não só esse livro, como outros, Eclesiastes. Ele escreve Provérbios trazendo a base dessa sabedoria. Através da sabedoria que Deus concedeu a Salomão, ele foi um homem que conseguiu alcançar muitas coisas através dessa sabedoria, né? Sucesso em muitas áreas da sua vida. É claro que Salomão, a gente sabe, não teve um final feliz, mas nós vamos chegar lá. A ideia não é começar agora a contar o fim da história de Salomão, mas o início. Através da sabedoria que ele pede para Deus, ele se torna um dos maiores reis, né, em questão de poder. A própria palavra de Deus diz que em formosura, em glória, aliás, não houve homem que andou na terra como Salomão, né? Um homem que conquistou muitas coisas através dessa sabedoria que Deus concede para ele, né? Então, o texto de Provérbios é escrito por Salomão, rei de Israel, né, e filho de Davi. E ele diz assim no versículo 2, para aprender a sabedoria e o ensino. Ele começa aqui na introdução do capítulo 1 dizendo por que ele escreve
Provérbios. Ele diz, olha, é para aprender a sabedoria, o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter ensino do bom proceder, né? Então o livro de Provérbios é exatamente essa ideia, Salomão escrevendo como para um filho, né? Deixando aqui, imagine você, é claro que isso a gente deixa no convívio, mas imagine você escrevendo um livro para o teu filho, daquilo que você viveu, né? A história que você viveu. Apesar do mundo dizer assim que a gente acaba não aprendendo com os erros dos outros, né? Essa é uma realidade no mundo cristão que a gente tem que saber, né? A palavra de Deus diz que nós temos a rodear-nos uma grande nuvem de testemunhas, né? A Bíblia deixa um monte de personagens revelados, seus erros, as suas falhas, que é exatamente para nós olharmos para eles e não cometer esses erros, né? O mundo diz que não, que as pessoas não ouvem, mas nós não cremos assim, nós cremos que há conselhos que transformam pessoas e vidas. Então o livro aqui é como se você fosse escrever um livro, uma carta para o seu filho, de tudo aquilo que você viveu, que você tem experiência daquilo que deu certo, daquilo que não deu certo, e deixasse para o seu filho. Por isso que muitas vezes Salomão vai tratar aqui, filho meu, né? Então a ideia é essa, a carta de um pai que viveu a sua vida e agora deixa conselhos desta vida. Não é um conselho de prática apenas, de experiência, mas um conselho de sabedoria, sabedoria de Deus, que Deus concede para ele, né? Quando ele pede lá em 1 Reis capítulo 3. Então, ele pede sabedoria, Deus dá, e ele então deixa esse legado aqui em forma de provérbios, né? Você vai ver algumas linguagens poéticas aqui e tal, mas dá para se entender com muita facilidade o que Salomão está querendo dizer. Amém? Então é exatamente isso, deixar uma carta para o bom proceder, né? Como proceder. Eu vejo muitas pessoas, pessoas que gostam de ler livros, de práticas de sucesso, né? 5 passos para ser rico, 10 passos para ser ricos, né? Para ser rico. Sabe esses livros que enchem as prateleiras aí da seção de autoajuda, essas coisas? Eu acho, as pessoas gostam disso. E passos práticos para viver uma vida em Deus. Aliás, perdão, para viver uma vida de sucesso. Mas aqui Deus nos coloca esses mesmos passos, só que com uma sabedoria muito superior, né? Às vezes a gente gasta tanto tempo vendo coisas fora daquilo que Deus põe para nós. E mais uma vez eu digo, eu não estou julgando quem gosta desse tipo de leitura, mas aqui na Bíblia tem esses passos para nós vivermos, né? É claro que a Bíblia, ela vai além, porque a Bíblia ela não muda apenas a sua mente, ela muda o teu coração, né? Então, esse Provérbios aqui, como toda a Bíblia, mas aqui como nós estamos trabalhando em Provérbios, ele traz esse texto, Salomão traz essas palavras para o bom proceder, né? Para obter justiça, juízo e equidade, né? Equidade é uma palavra que estão se usando bastante hoje em dia, né? Equidade. Senso de justiça, que é algo que o mundo não tem, né? Hoje em dia a gente sente falta disso. As pessoas, senso de justiça vai para além da justiça própria, né? Hoje as pessoas estão polarizadas, né? Vê uma situação e compra a justiça que, por exemplo, a mídia vende, compra a justiça que alguém que tem poder de convencimento um pouco maior passa, e as pessoas não têm mais senso do que é justo, do que é injusto, né? Mas em Deus nós somos tratados nisso, né? Nessa equidade. A gente precisa entender isso. E o conhecimento, a sabedoria, traz esse senso de equidade, tá? Versículo 4, para dar aos simples a prudência, né? A prudência, ela é o fruto da sabedoria. Tudo isso que ele está falando, justiça, equidade, equidade, né? Prudência, tudo isso são frutos que advêm da sabedoria, né? Não é algo que vem do coração. Olha como que as coisas estão invertidas, né? As pessoas estão fazendo aquilo que elas sentem, mas na verdade o que a palavra de Deus nos traz aqui é que não é no sentir,
através da sabedoria que Deus concede para nós, né? Aí ele diz prudência, e ele diz para dar aos jovens essa prudência, para dar aos simples a prudência, e aos jovens conhecimento e bom siso, né? Dar juízo para os jovens. Então Salomão está escrevendo esses provérbios para dar para os simples a prudência e para dar para os jovens juízo. Ouça o sábio e acrescenta prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios, as palavras e enigmas dos sábios, né? Então aqui ele traz essa introdução do versículo 1 ao versículo 7, versículo 6, o que ele pretende com o texto de Provérbios. Então Provérbios é trazer exatamente sabedoria nessas plenitudes, né? Nessa maneira de proceder. Todos nós precisamos de sabedoria, todos nós precisamos, né? Quando alguém age sem sabedoria, está sujeito a cometer muitos erros, né? E quantas vezes nós não erramos e depois, quando nós olhamos para trás, a gente vê que foi pelo simples fato de não pensar, pelo simples fato de não observar aquilo que a gente estava fazendo, e por uma falta de sabedoria a gente acaba tomando decisões. E é incrível que não tem jeito de apagar o resultado que as nossas decisões produzem, né? O grande erro do ser humano é exatamente esse. A gente só reconhece e para pensar muitas vezes quando nós erramos, né? Mas o que Salomão está querendo trazer aqui é exatamente esse pensar antes. A sabedoria, ela é um pensamento antes do problema, né? Antes de eu cometer para pensar, porque a gente fica pensativo sempre depois que acontece o erro. Vou te dar um exemplo aqui. Quantas vezes você está andando de carro, às vezes você está numa velocidade elevada, você está numa velocidade maior do que a pista permite, e você está tranquilo, né? Você está dirigindo ali a pista de 110, você está 120, 130, e você está tranquilo, o carro está tranquilo, você tá tudo, a pista está boa. Mas quantos de nós já estávamos andando com uma velocidade maior e percebemos um acidente ou passamos no meio do acidente? O que acontece com a gente? A gente começa a andar devagar, porque aquela situação, aquele problema nos lembra que existe um perigo na pista. Mas antes do acidente a gente não pensa nisso. Então isso é um verdadeiro exemplo da falta de sabedoria, né? Tá, mas a gente está falando de sabedoria, pastor, sobre conhecimento, mas o que é isso, uma coisa e outra? Existe um pensador que ele fala exatamente sobre a diferença, isso é geral, né? Serve para nós que estamos estudando provérbios aqui. A diferença do conhecimento e da sabedoria. Na verdade, eu vou acrescentar até mais uma coisa aqui. Existem 3 coisas: informação, conhecimento e sabedoria. Isso aqui a gente precisa entender para poder entender provérbios. Pastor, eu estou achando meio cheio de conceito aqui, mas é só o início. Depois que a gente entender isso, a gente vai, nos próximos capítulos, vai ser bem tranquilo. A informação é tudo aquilo que a gente observa, né? Que a gente recebe através da internet, através de uma leitura, através do Facebook, através de todas as mídias sociais. A gente recebe informação o tempo todo, né? Hoje, ontem, por exemplo, nós recebemos muita informação sobre uma peste de gafanhotos aí, né? Então isso é informação. O conhecimento, ele é aquela informação sendo colocada à prova, né? Você pega aquela informação e você começa a ver a veracidade daquela informação. Isso é o conhecimento. Mas muitas vezes a gente para nisso. Tá, eu tenho uma informação e agora eu estou colocando à prova e adquiri conhecimento. Então isso aqui é fato, isso aqui é fake, né? É fato e fake. Mas o que é a sabedoria? Como eu estava dizendo, tem um pensador que ele fala assim: conhecimento é você saber, por exemplo, que o tomate é uma fruta, né?
para quem não sabia, fica aí esse conhecimento. O tomate ele não é um fruto, ele não é um legume, ele não é uma verdura, ele é uma fruta. A gente aprende isso lá nas aulas de ciências, não sei ciências, naquelas aulas que a gente aprende, acho que na 6ª, 7ª série. E às vezes a gente acaba esquecendo mesmo. Mas o tomate ele é uma fruta, isso é conhecimento. Você estuda, você vê que aprende que o tomate ele não é um fruto, ele é uma fruta. Tá, tomate é uma fruta. Isso é conhecimento. Sabedoria é você entender que mesmo que você faça uma salada de frutas, por exemplo, você coloca banana, laranja, kiwi, maçã, mamão, melão, você não vai colocar o tomate na salada de fruta. Mas ele não é uma fruta, ele é, mas o tomate não combina com saladas de fruta. Então, pastor, tô quase entendendo, então vou lá, vou explicar. Então você tem conhecimento de que o tomate é uma fruta, mas você tem a sabedoria de que ele não pode ser colocado numa salada de fruta. Não combina. Então o que é a sabedoria? Aí você pega a informação, contesta, tem o conhecimento. A sabedoria é o conhecimento aplicado através dos seus valores, através dos seus princípios, através daquilo que norteia a tua cosmovisão, aquilo que norteia a tua vida. Então, não é o conhecimento colocado, não, é o conhecimento aplicado por base dos meus valores. Isso é sabedoria. Então, tá vendo como que é um exercício a sabedoria, né? Por isso que é algo que nós usamos, nós não conseguimos tirar de nós mesmos, nós usamos de Deus que clareia. E é tão tremendo que eu conheço, por exemplo, pessoas sábias, para você ver como que tem gente que tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Eu conheço pessoas que são sábias, mas que não estudaram, como algumas pessoas que têm tanto conhecimento, mas são tolos, né? Estudaram, fizeram N faculdades, mas não tem sabedoria, porque a sabedoria ela vai para além do conhecimento, né? Ele vai, algo que é aplicado, colocado à prova, tá? Então isso é importante de entender. Por quê? Porque dessa forma eu entendo o poder da sabedoria, como a sabedoria vai mudar a minha maneira de ver as coisas, a minha maneira, como diz Salomão aqui, de proceder. Tá, pastora, a gente sabe o que é sabedoria, mas como que adquire sabedoria? Salomão diz no versículo 7, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, a base da sabedoria, eu não estou falando de sabedoria fora de Deus, tá? Eu estou falando de sabedoria em Deus, que vai além de qualquer conhecimento de academia, de conhecimento de outras áreas, né? Eu estou falando de um conhecimento que Salomão, mesmo não sendo um homem de tanto conhecimento, mas um homem sábio, conseguiu desenvolver sua vida numa proporção tremenda, em todos os aspectos. Salomão foi um grande homem, questão financeira, Provérbios vai tratar aqui de todas essas áreas, financeira, questão do administrar do reino de Israel, ele tinha muita sabedoria, porque Deus deu, lá em 1 Reis 3,7, quando ele pede para Deus. E ele traz essa sabedoria, que jeito que adquire? Através do temor do Senhor. E aqui a gente precisa parar um pouquinho, para falar sobre o que é temor do Senhor, né? O que é temor? Às vezes a gente tenta explicar o inexplicável, né? Mas temor dá para explicar. Mas as pessoas fazem uma confusão, elas dizem, não, temor não é medo. Na verdade, temor é medo. É medo, sim. Só que a gente precisa entender em que aspecto esse temor me traz sabedoria. Existem dois temores, né? Dois significados de temor. O temor como medo em si só, né? Aquele medo que as pessoas têm de Deus, aquele medo que as pessoas têm de ser subjugadas,
de serem julgadas por Deus, né? Como diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 27, né? Sobre o juízo de Deus, que todos serão julgados por Deus, né? E as pessoas não têm medo. Mas esse medo de Deus, ele causa dois sentimentos, né? Que é o distanciamento, né? Muitas pessoas você fala assim, busca Deus, anda com Deus. Não, não posso, minha vida é torta, não posso andar com Deus. Outros vai com Deus, mas fica naquele medo de um Deus que qualquer coisa vai pesar a mão, né? Quantos de nós não ouvimos essa frase? Pesar a mão, Deus vai julgar. Então, esse temor não é um temor que parte de Deus. Por que esse temor não parte de Deus? Porque lá em 1 João, capítulo 4, nós vamos ler daqui a pouco, diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então o temor que me faz ter pavor de Deus por aquilo que Deus pode fazer na minha vida, que ele é Deus poderoso, soberano, mas Ele pode me castigar, esse temor não parte de Deus, né? Vamos abrir lá, 1 João, capítulo 4. 1 João capítulo 4, versículo 18. 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Olha que interessante. A sabedoria vem com o temor do Senhor. Mas eu não posso ter medo de Deus por eu saber que sou falho, errado e que Ele pode me castigar. É uma outra forma de temor. Que forma é essa? Porque como que eu vou entender Deus, a palavra de Deus que Deus é amor, se eu tenho medo dele? Então o temor de Deus que nós precisamos é um temor de uma reverência a Deus. É eu entender que Deus sim é terrível, a Bíblia diz que Deus é terrível, né? Poderoso. É entender que Deus é poderoso, mas eu não tenho medo porque Ele é poderoso e Ele pode me castigar. Eu temo a Ele porque eu sei que Ele é poderoso e que minha vida precisa agradar a Ele. Porque eu amo Deus e eu quero que a minha vida seja uma vida que agrade a Ele. Sabe, o texto diz aqui que o verdadeiro amor lança fora o medo. Como que eu posso ter medo se eu quero conhecer Deus? Porque eu não conheço a Deus se eu tiver o medo. Porque esse medo não me aperfeiçoa no amor. Sabe, é isso que, deixa eu abrir um parênteses aqui, é isso que muitas vezes as pessoas estão perdendo. Sabe, um temor que não desfruta de Deus. É um temor que a pessoa vive em constante ameaça de Deus. Sabe, olha, eu não posso fazer isso porque Deus me castiga, eu não posso fazer aquilo porque Deus me pune. Não, não é essa a verdade que a palavra traz, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Sabe, é uma humildade ensinável em Deus. Esse é o temor que nós temos que ter em Deus, uma humildade ensinável. É eu reconhecer que Ele é dono de tudo, que Ele criou tudo, mas que eu não tenho como eu querer passar por cima desse Deus que é tão grande. Então eu não tenho uma outra alternativa a não ser me humilhar, né? E dizer, Deus, eu posso até querer mudar as coisas, mas quem sou eu diante do Senhor que criou tudo, que é dono de tudo, que é poderoso? Então eu me submeto à grandeza de Deus. Você está entendendo o que é o temor a Deus? Não é o medo de... Sabe que eu tenho ficado preocupado, tem muita gente que está na igreja, tá em Deus, entre aspas, com medo de ir para o inferno, com medo de ser castigado, né? Isso não procede de Deus, esse medo que não te deixa usufruir de Deus, né? Por isso que a palavra de Deus diz que Deus, Ele é o nosso Abba, Ele é o nosso Pai, né?
para mudar exatamente essa característica. Né? No Antigo Testamento as pessoas não tinham relacionamento com Deus, né? Porque havia medo de Deus. E às vezes a gente olha para o Antigo Testamento, né? Antigo não, aliás é antigo, né? Eu não gosto que fala velho, mas antigo. Você vê as pessoas tentando, mas não mudam, né? O povo de Israel sai do Egito, vê milagre, vê tantas coisas, mas não consegue usufruir de Canaã, não consegue usufruir daquele Deus. Por quê? Porque aquilo era medo de Deus. O que os conduzia era o medo e não o amor. Mas o texto de 1 João capítulo 4, aliás, 1 João capítulo 4, 18, vai falar que o amor lança fora esse medo. Não significa ausência de medo, mas agora não é um medo repreensivo, é um medo de não conseguir agradar. Então a minha busca por mudança, a minha busca por transformação, é porque eu temo Ele, eu quero que Ele se agrade da minha vida, eu temo Ele, eu quero que Ele ame a minha vida. Você está entendendo a questão do temor, a diferença? O povo não mudava de vida porque tinha medo de Deus, e o texto diz aqui que o medo não me permite vivenciar o amor de Deus. Eles não conseguiam usufruir de Deus. Tinha maná, tinha nuvem de glória, tinha fogo, tinha água saindo de rocha, mas aquilo era apenas um Deus que fazia as coisas e eu apenas tinha que obedecê-lo sem entendimento. E aí a gente volta aqui no princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu temo a Ele, mas é um temor de usufruir, de querer entender de Deus, e então começo a entender o que Ele quer de mim, né? Eu vou aqui além. A Bíblia diz que o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento de muitos, e eu creio que esse cegar do entendimento é o cegar do medo, né? As pessoas têm medo de Deus. Quando você diz assim, olha, vamos para a igreja, a pessoa diz, não, eu não quero ir para a igreja, porque elas têm medo de ser reprovadas, ainda que elas não confessem isso, ainda que elas não digam isso claramente, isso fica evidente. Eu tenho medo de chegar diante de Deus e Ele vai me repreender, e até mesmo nós propagamos isso, sabe, um temor de um Deus severo, quando na verdade Deus ele não quer que você conheça Ele como Deus severo, Ele quer que você conheça Ele como Deus de amor. E para isso a gente precisa entender também o conceito de amor, que eu já falei aqui. Não é esse amor nosso que nós vivemos aí, que não há repreensão, mas o amor que repreende para que haja mudança, o amor que repreende para que haja alinhamento, sabe? O amor que Deus que tem sobre nós é um amor que não quer que nós nos perdemos diante dele, né? Então o temor de Deus, nós precisamos entender isso, é um temor que me traz essa humildade disposta a ser ensinado, né? É esse temor, dizer, Deus, eu sei que o Senhor é Deus, que não existe outro além de Ti, entendo que o Senhor é terrível, Deus, a palavra terrível aqui é que Ele é poderoso, não é de ruim, mas Ele é poderoso, e eu sei que o Senhor está sobre tudo e todos, então eu me submeto a minha vontade, submeto o meu querer ao Senhor. E aí quando você se submete a Deus, você entende o amor de Deus. E quando você entende o amor de Deus, vai acrescentando dentro de você a sabedoria. E você vai entendendo, né? Entendendo. Existe uma profundidade nisso, querido, que eu não consigo expressar, eu não tenho eloquência para poder expressar a profundidade disso que eu estou dizendo aqui, mas eu creio que o Espírito Santo ele pode revelar para você aquilo que eu não chego, o Espírito Santo chega, em nome de Jesus, amém? Então, quanto mais eu busco a Deus, mais eu desfruto de Deus, ao mesmo tempo eu vou entendendo o que Deus está fazendo, né? Pode olhar, nós estamos falando aqui do povo que saiu do Egito, tudo que dava errado para eles era Deus punindo, né? Primeiro erro que eles têm
que eles veem aos olhos dele é quando eles saem do Egito e chegam em Piairote e tem um mar diante deles. Eles dizem, olha, mas será que Deus quis trazer a gente aqui para nos matar? Será que não tinha cova suficiente no Egito, então Deus nos trouxe aqui para nos matar? Por quê? Porque o temor, sem entendimento, ele vê um Deus que repreende, que castiga, né? Esse mesmo povo, quando eles olham a terra de Canaã, eles dizem, não, a terra é até boa, mas isso aqui não presta, não dá certo. Por quê? Porque é o temor do medo, sabe? Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? É o medo que não consegue desfrutar de Deus. Josué e Caleb não, eles olham e dizem assim, não, Deus nos deu isso, sabe? Olha o coração diferente. Josué e Caleb desfrutaram do amor de Deus, né? E através desse desfrutar do amor de Deus, no temor do Senhor, eles conseguem enxergar além. Então nós vamos voltar aqui. Se eles conseguem enxergar além, isso é sabedoria. Você está entendendo? Por isso que Salomão diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se eu não temo a Deus, não como um Deus severo, mas um Deus de respeito, né, que eu respeito, se eu não entendo, eu não consigo desfrutar do amor, né? Porque se tiver medo, eu não desfruto, né? 1 João capítulo 4. Se eu não tiver amor, eu não desfruto. Mas quando eu tenho respeito e desfruto desse amor, esse temor de Deus me traz esse conhecimento, me traz essa sabedoria. Amém? Glória a Deus. Profundo, profundo, profundo. Demais isso daqui. A gente não tem tempo para ficar aqui nesse nível de discussão, mas eu quero trazer aqui o início desse texto de Provérbios. Nós vamos fazer essa série que vai ser poderosa, para que a gente entenda a questão de sabedoria, né? Espero que eu tenha me feito entender nessa parte. É um pouquinho chata de entender, mas como eu disse, o Espírito Santo te revela isso em nome de Jesus. Entendendo o que é sabedoria, então Salomão ele traz esses princípios da sabedoria, né? Buscar a Deus, temer a Deus é o princípio de sabedoria. Eu fico muito triste quando eu vejo alguém que é de Deus olhando para alguém que não serve a Deus, dizendo que aquela pessoa é sábia. Não há sabedoria longe de Deus, né? Há um conhecimento, há uma sabedoria vã, mas sabedoria nós só adquirimos no temor do Senhor. O princípio da sabedoria está no temor do Senhor. Ou você acha que alguém que não crê em Deus é sábio? Se Deus revela até pela natureza, a natureza, as obras das mãos de Deus revela a sua glória, né? Somente um tolo não consegue enxergar Deus, né? Alguém acreditar que a explosão do Big Bang criou o mundo, né? As partículas de moléculas, a matéria, né? Eu acho que precisa de mais fé para acreditar que uma explosão criou o mundo do que crer que existe um Deus que nos criou, que criou o mundo, criou a terra. Esse organismo de uma orquestra tão perfeita, né? Quando a gente olha para a anatomia humana, a gente fica... Não tem jeito, querido, disso ser obra do acaso. Alguém tem a mão ali, alguém desenhou isso, né? Há um trabalho de engenharia por trás disso, né? Você come a sua comida e isso é digerido pelo estômago, é absorvido os nutrientes pelo intestino, e você então espelha aquilo que não serve. Aquilo é tremendo, e não tem como não ver Deus nisso. Olha a terra, olha as plantas, olha a beleza da natureza. Deus está em todos os detalhes. Então não há sabedoria em alguém que não consegue enxergar isso. Por que não consegue enxergar? Porque tem os seus olhos do entendimento tapados, né, cegados. E para a gente não delongar, eu disse que nós íamos ser rápido, mas já estamos aprofundando demais. Eu vou falar sobre algumas partes do capítulo 1 para a gente não perder esse capítulo. Ele traz aqui, a partir do versículo 8,
a sabedoria deve estar em combater a sedução dos pecadores, né? Aqueles que praticam a iniquidade, aqueles que praticam aquilo que é mal, né? Ele diz: olha, se você, filho meu, né, se você que quer viver uma vida de sabedoria, você não vigiar em seguir os homens maus, né? É aquele velho ditado das más companhias, né? Com quem você anda é assim que você vai ser. No mundo a gente só tem dois tipos de pessoas: aquelas que influenciam e as que são influenciadas. E é muito fácil a gente ser influenciado, né? E o diabo não mede esforços para fazer isso. Ele diz aqui do versículo 8 ao versículo 19, sobre essa prudência em nós vigiarmos, para nós não andarmos sobre esses que praticam o mal. E quando eu falo mal, ele fala aqui de mãos de pessoas sanguinárias, mas ele fala também do ganancioso. No versículo 18 ele diz assim: tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem a possui. Então ele diz assim: olha, se você quer ter sabedoria, fuja do ganancioso, fuja daqueles que praticam iniquidade, fujam daqueles que não medem esforços para querer aquilo que querem, aliás, conseguir aquilo que querem, que não mede consequências, né? Sobre isso que ele vai falar aqui, sobre a sedução dos pecadores. Ele diz assim: olha, seja sábio, fuja disso, fuja dos gananciosos, fujam daqueles que procuram sempre tirar vantagem nas coisas, fuja daqueles que querem maltratar os outros em prol das suas vontades, né? Ele fala para fugir. E aí, do versículo 20 ao versículo 33, como eu disse, não dá para a gente ler todos os versículos aqui, ele fala do clamor da sabedoria, né? O porquê que a sabedoria precisa, por que nós precisamos ter essa sabedoria. E eu vou dar um salto, eu vou lá para o versículo 29, ele diz assim: porquanto aborrecem o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Mais uma vez ele fala aqui, aqueles que não querem viver uma vida sábia, eles não querem viver no temor do Senhor. Mais uma vez o texto está comprovando aqui que não há sabedoria longe do temor. Para que eu tenha sabedoria, eu preciso temer a Deus. Entenda, o temor que desfruta do amor de Deus. Um temor que desfruta do amor de Deus. Um temor do respeito, o temor da humildade ensinável, né? Versículo 31. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Aqueles que fazem coisas sem pensar, o inconsequente, eles comem o fruto do seu procedimento. Não é só o inconsequente, mas ele está lembrando aqui que a colheita, né, essa é uma lei áurea da Bíblia, né, uma cláusula pétrea da Bíblia. Não tem como eu querer plantar algo e não colher. A semeadura, ela é uma escolha sua. Eu escolho o que eu planto, mas a colheita não tem jeito. Não tem como alguém plantar um milho e esperar que vai colher arroz, né? Plantar um milho e achar que vai colher feijão, né? Então, a tudo existe uma colheita. Versículo 32. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição, né? Os nécios, aqueles que não refletem, vão agindo, vão se desviando, não vão percebendo que estão se desviando e vão acabar no precipício. E os loucos, né? Nós estamos falando isso daqui, esse versículo aqui daria uma discussão de meia hora aqui, mas os loucos são aqueles que acham que está tudo certo, está tudo bem, né? Ele diz aqui que são loucos pela sua sensação de bem-estar. Aliás, vão à perdição pela sua sensação de bem-estar. Está tudo bem, está tudo certo, sabe? Eu vou encerrar aqui porque o nosso horário avança, mas deixa eu deixar algo para você. O conhecimento, a sabedoria, ela traz confronto sobre mim e sobre você. Sabe, a sabedoria de Deus, nós lemos esses dias aqui, na quarta-feira, se eu não me engano, passada, eu sou julgado pela própria palavra. Quanto eu mais busco Deus, mais eu devo ser confrontado.
Sabe, se eu vivo um evangelho que não me confronta, então eu estou vivendo algo que não é o evangelho. O evangelho me confronta a ser transformado, dia após dia. Se o evangelho que eu estou vivendo me faz ver erro nos outros, então eu não estou vivendo o evangelho. Porque o evangelho, ele traz aquilo que 2 Coríntios 11, 23 diz. 11, aliás, sobre a ceia. Examine-se, pois, o homem. Né? Introspecção. O evangelho me traz essa introspecção. Eu pensar em mim mesmo, sobre aquilo que eu sou, sobre aquilo que eu estou vivendo, se está agradando a Deus, se é real. Se está me causando uma sensação de bem-estar, eu sou aquilo que a Bíblia diz aqui, louco. Né? Porque cada dia precisa ser transformado de glória em glória. Amém? Glória a Deus. Bastante assunto aqui, mas é porque a introdução, nos próximos, eu creio que vai ser algo mais tranquilo. Pastor, eu não entendi muito bem, então volta o vídeo depois, que estará gravado lá no YouTube, Renovada Nova Andradina. Assista de novo, se tiver alguma questão, entre em contato, pergunte, amém? Porque nós queremos que você tenha um conhecimento sobre isso daqui, que nós estamos falando. Como eu disse, a ideia não é trazer teologia aqui, é trazer a exposição da palavra, amém? Eu quero orar por você agora, para encerrar esse momento. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos cada um que está assistindo agora essa live. Pedimos, Senhor, derrame sabedoria, aquilo que está aqui na Tua palavra, Senhor. Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que o Teu filho, a Tua filha, este homem, esta mulher, entenda, Senhor, o temor do Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, o leve a temer a Deus. Um temor, Senhor, que desfruta do amor de Deus. E não um temor que desfruta, Senhor, do julgamento do Senhor. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor Jesus levou sobre si as nossas condenações. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então não há julgamento sobre aqueles que buscam a Ti, Senhor, porque Jesus já levou sobre si. Mas que eles desfrutam do amor do Senhor, para que haja, Senhor, um entendimento do Senhor, em nome de Jesus, para que haja um aprender de Ti, Senhor, na sabedoria que vem do alto, em nome de Jesus. Eu abençoo cada família, cada pessoa, declaro a Tua bênção, a vitória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, amém, que Deus conceda sabedoria, em nome de Jesus.